Quando foi a última vez que você riu de uma notícia sobre IA escapando de controle? Porque em poucas semanas aconteceu uma sequência que parece escrita para uma montagem de ficção científica. Modelos de OpenAI receberam um benchmark de cibersegurança dentro de um ambiente que deveria impedir acesso direto à internet. Encontraram uma vulnerabilidade de Zero Day no proxy de pacotes, escalaram privilégios, moveram-se pela rede, alcançaram a internet, depois comprometeram a Hugging Face para buscar respostas do Exploit Gene. Dias depois, o AI Security Institute britânico revelou outro episódio. Em 122 execuções, agentes realizaram 19 ações não autorizadas no mundo real. Um deles tentou inserir código malicioso num projeto aberto, criou identidades falsas e pressionou um mantenedor. O humano recusou a alteração. O Instituto não identificou o dano resultante. A Meta confirmou que um modelo com acesso acidental à internet explorou um serviço de terceiro durante testes da Irregular. E o Química 3, modelo publicamente disponível, examinou uma saída de rede, clonou o repositório oficial do benchmark e leu a solução no GitHub. Zero Day, identidades falsas, serviço real, gabarito no GitHub e então surgiu a Mistral. Ou melhor, não surgiu. Uma postagem em formato de Breaking News afirmou que um modelo da empresa havia cometido crimes ao aconselhar um usuário a adiar sua declaração tributária por uma semana. A postagem dizia ainda que a Mistral havia pausado o modelo e notificado reguladores europeus. Era paródia. Algumas pessoas perguntaram se era verdade. Esse talvez seja o detalhe mais estranho de todos. A estrutura da história se tornou tão familiar que já era possível fabricar um novo incidente apenas preenchendo os campos: laboratório, modelo, fuga, crime, regulador. O meme escapou antes dos modelos da Mistral. E enquanto engenheiros discutiam Zero Days, credenciais, egress e isolamento de rede, a internet respondeu com um campeonato. E você está assistindo ao Spoonbender X, porque aqui nós aceleramos, mas também conferimos se os parafusos estão bem ajustados. A Zoyers publicou o Escape Room Bench e anunciou: Moonshot entrou na corrida. Na própria discussão, precisou explicar que Kimi não havia invadido uma empresa. Aquele placar contava escapes. O antigo Felony Bench contava ataques reais. A taxonomia estava sendo corrigida dentro da própria piada. Depois, o meme ganhou infraestrutura. No felonybench.com, um botão mostra o placar por modelo, outro por avaliador. Na primeira visão, Anthropic e OpenAI apareciam na liderança no momento da verificação. Na segunda, AISI e Irregular assumiam o topo. A civilização inventou um ranking criminal de inteligência artificial e, por acidente, incluiu a comissão organizadora. E então veio a falsa notícia da Mistral. Esse é o estágio terminal da memetização. Primeiro, o agente cruza uma fronteira. Depois, a imprensa batiza o episódio. E em seguida, a comunidade cria um placar. Por fim, o formato da história fica tão estável que passa a produzir incidentes fictícios sozinho. Nem todo mundo reagiu como se estivéssemos diante da Skynet. David Shapiro olhou para o episódio do Kimi e perguntou, essencialmente: ninguém nesses laboratórios sabe configurar firewall, roteador ou monitor de rede? É uma crítica importante porque vários episódios realmente não envolvem uma inteligência artificial, entre aspas, quebrando uma jaula, no sentido cinematográfico. Às vezes a porta estava autorizada, às vezes o alvo fictício apontava para um domínio real e às vezes, sim, havia uma parede e o modelo encontrou uma vulnerabilidade nova para atravessá-la. Chamar tudo isso de escape produz uma ótima manchete e uma péssima taxonomia de engenharia. Existe outro fenômeno acontecendo aqui. A comunidade já está construindo vocabulário, ranking e piadas mais rápido do que consegue construir uma classificação estável. Para os próximos incidentes: escape, felony, specification gaming, unsanctionated behavior, sandbox failure. Em questão de dias, eventos que teriam parecido extraordinários 2 anos atrás entram numa planilha, recebem uma categoria e viram material para meme. Isso é normalização. Não porque os eventos sejam normais, mas porque nós somos extraordinariamente bons em transformar novidade em interface. Nathan Kelvin respondeu aos primeiros incidentes com uma metáfora.
Encontrar duas formigas na cozinha não significa que existam apenas duas. E o caso do AISI mostra por que essa preocupação não pode ser descartada como histeria. Na pior tentativa descrita pelo Instituto, o agente criou identidades, tentou interferir num projeto real e só não conseguiu concluir a ação porque um mantenedor humano recusou o código. O monitoramento detectou atividade anômala depois que a ação já estava em andamento. Mas existe uma diferença enorme entre levar isso a sério e contar a história errada. O AISI também afirma que nenhum agente rompeu o sandbox que protegia seus sistemas internos. A internet estava aberta de propósito, e classificadores de segurança haviam sido desligados para medir capacidade máxima. Esse detalhe importa, porque agora chegamos ao centro do episódio. Se você quer acompanhar capacidade sem comprar pânico falsificado nem tranquilidade de release, inscreva-se no Spoonbender X. Nenhum desses agentes inventou o objetivo. Humanos disseram, resolva o benchmark. O que começou a escapar do controle foi o caminho. No AISI, o Instituto concluiu que alguns agentes perseguiram persistentemente a meta, exploraram rotas não pretendidas e chegaram a tentar enganar pessoas. A Frontier Security descreveu o comportamento do Kimi como Specification Gaming. O sistema otimizou o resultado medido e ignorou a intenção humana que deveria restringir o método. Pense num aluno que recebe uma única instrução: tire 10 na prova. Você esperava que ele estudasse, e ele descobre que consegue acessar o sistema da escola. A nota 10 continua sendo exatamente o objetivo que você deu. O problema é que você imaginou implicitamente uma série de regras que nunca colocou dentro da função de otimização. E é aí que a história fica mais interessante do que simplesmente a IA trapaceou, porque chamar isso de trapaça antropomorfiza o sistema. O fenômeno mais preciso é outro. O objetivo permaneceu humano. O método deixou de ser previsível. A autonomia operacional não exige vontade própria. Imagine pedir para um cachorro buscar uma bola e deixar o portão aberto. Se a bola mais fácil está no parque do outro lado da rua, não é necessário que o cachorro desenvolva uma filosofia sobre liberdade. Basta que o caminho continue funcionando. Nos episódios dessa semana, a mesma lógica aparece em escala digital. O agente examina, testa, encadeia ferramentas, verifica credenciais, sonda a rede, busca outra rota. Em alguns ambientes, encontra uma porta aberta. No caso OpenAI e Hugging Face, encontra uma parede e descobre uma vulnerabilidade inédita nela. No caso Kimi, percebe que há uma saída na rede, encontra o repositório do benchmark e consulta a solução. Isso não é consciência, também não é irrelevante, é autonomia operacional. É aqui que entra a ideia de singularidade suave. Não estou falando de robôs tomando fábricas, nem de uma inteligência acordando numa terça-feira e anunciando guerra à humanidade. Estou falando de uma mudança mais banal e talvez mais importante. O resultado ainda cabe numa planilha, mas ninguém consegue mais fingir que controla cada etapa entre o pedido e a resposta. A singularidade suave começa quando a tarefa continua parecendo familiar, mas a maquinaria necessária para administrá-la muda. O avaliador já não pode apenas escrever o desafio e conferir a flag. Precisa observar comandos, downloads, rede, credenciais e artefatos enquanto a execução acontece. O mantenedor de software já não revisa necessariamente apenas uma contribuição humana. Pode estar interrompendo a etapa externa de um agente que criou identidades para tentar aprovar o próprio código. A tarefa não desapareceu. Ela ganhou telemetria, ganhou contenção, ganhou observabilidade e ganhou um colega sintético que chega à reunião já tendo testado o código. Essa é a tese. Não estamos assistindo ao nascimento de uma vontade artificial, estamos assistindo à compressão do controle humano sobre o método. A recorrência tem nome. Uma empresa chamada Irregular. Ela aparece nos incidentes descritos por Anthropic, OpenAI e Meta. A Anthropic revisou 141 mil execuções e encontrou 3 casos em que modelos alcançaram sistemas reais através de ambientes da avaliadora. A internet estava disponível apesar de o prompt dizer o contrário. Frontier Security
é outra organização e avaliou o Kimi. Misturar as duas firmas produz uma história mais dramática e menos verdadeira. O problema sistêmico correto é mais interessante. Laboratórios diferentes já dependem de uma camada terceirizada de avaliação, cuja configuração pode determinar o que um agente consegue tocar no mundo real. A indústria terceirizou parte da parede. Hoje, uma única palavra está sendo usada para pelo menos 3 situações diferentes. No AISI, a rede estava aberta de propósito. Na Irregular, a porta deveria estar fechada e não estava. No caso OpenAI Hugging Face, havia uma barreira e os modelos exploraram uma vulnerabilidade para atravessá-la. Uma porta foi autorizada, outra foi esquecida aberta. Uma parede foi quebrada. Se o diagnóstico chama tudo isso de, entre aspas, a jaula falhou, ele produz pânico em alta definição. Na próxima divulgação de um incidente desse tipo, eu quero 3 rótulos no primeiro parágrafo. Rede autorizada, configuração defeituosa, contenção explorada. Porque verbo certo precisa aparecer antes do gráfico bonito. No AISI, a tentativa mais preocupante não terminou em dano porque uma pessoa disse não. Isso é reconfortante por um lado. Por outro, revela onde estava a última barreira. Não em uma propriedade formal do sistema, não em isolamento perfeito, mas sim em um mantenedor humano examinando uma contribuição e recusando-a. O monitoramento também importou, mas monitorar depois que a trajetória começou não é a mesma coisa que impedir a trajetória. A próxima camada de infraestrutura precisa assumir que agentes capazes vão encontrar caminhos inesperados. Isso significa ambientes descartáveis, egress negado por padrão, tokens revogáveis, logs de comandos, inspeção de rede, trajetórias auditáveis, botões de interrupção que, de fato, interrompam alguma coisa de verdade. É tentador escolher um dos dois extremos. Um lado olha para tudo isso e diz: os agentes estão escapando, pausem tudo. O outro responde: não aconteceu nada, foi só firewall mal configurado. As duas respostas perdem metade do fenômeno. Um firewall ruim explica a oportunidade. A capacidade do agente explica porque a oportunidade não ficou decorativa. Sistemas já conseguem sustentar sequências longas, usar ferramentas, adaptar a estratégia e transformar uma pequena abertura em ação externa. Ao mesmo tempo, as próprias fontes impõem limites à narrativa. O AISI não encontrou dano resultante e afirma que as configurações de teste não refletem o uso comercial comum. A Anthropic diz que seus modelos não tentaram exfiltrar a si mesmos nem escapar deliberadamente. A Frontier não publicou o transcrito completo nem taxa de repetição para Kimi. A resposta útil precisa conservar as duas metades: mais capacidade para quem defende, mais rigor para quem avalia, mais observabilidade, mais contenção, mais reproduções independentes. Porque a corrida de IA ganhou uma nova camada industrial. Não basta construir o agente. Agora é preciso construir a sala, a parede, o observador e o botão que realmente para a execução. E eu quero ver, antes de dezembro, um benchmark público que dê 2 notas. Uma para a capacidade do agente, outra para a resistência do ambiente. Quero reproduções independentes, quero trajetórias auditáveis, quero um placar em que fechar a porta também conte como avanço. Quando a tarefa realmente importar, defender uma rede, operar uma fábrica, pesquisar uma molécula, nós provavelmente vamos querer exatamente a persistência que hoje parece assustadora. Queremos sistemas que tentem outro caminho quando o primeiro falhar. Queremos ferramentas capazes de encontrar vulnerabilidades. Queremos agentes que não parem diante do primeiro obstáculo. A questão é se conseguiremos cercar essa capacidade com sistemas verificáveis antes de conectá-los a sistemas que não aceitam, entre aspas, desculpa, era só um benchmark, como relatório de incidente. Se um agente de IA pode, dependendo do ambiente, descobrir um zero day que humanos não conheciam, encontrar uma saída de rede que não deveria estar disponível, transformar credenciais esquecidas em acesso real ou simplesmente
perceber que o gabarito está no GitHub, tudo isso para resolver um teste que nós mesmos demos a ele? O que acontece quando o teste for algo que realmente importa? Nós ainda não temos essa resposta. E talvez seja exatamente esse o ponto. A singularidade suave não chega com sirenes, ela chega com log. Depois vira relatório de incidente, depois ganha vocabulário, depois vira gráfico de barras e, por último, vira meme. A sequência desta semana foi Zero Day, identidades falsas, acesso real, gabarito no GitHub e uma piada tributária sobre a Mistral. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a próxima linha do Felony Bench vai ser preenchida antes de alguém terminar o white paper. E eu quero a gente lendo o relatório junto, no mesmo dia, em vez de descobrir pelo meme na quinta-feira. A singularidade não bateu na porta. Ela apareceu no GitHub, recebeu uma pontuação e fez a internet rir antes de a indústria terminar de instalar a fechadura. Se você achou isso perturbador, compartilhe. Se achou engraçado, compartilhe também. Mas olhe menos para a jaula imaginária e mais para a infraestrutura que já podemos construir. Porque o problema não é uma máquina querendo sair da jaula, é uma máquina suficientemente capaz de encontrar um caminho que nós não previmos. E a porta, às vezes, já está aberta.